Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 15 de novembro. Celebramos, enquanto Brasil, a proclamação da República. Então, de certa forma, vamos pedir ao Deus da vida que olhe para a nação brasileira com muito amor, que cuide sempre como fez. Mas hoje, sobretudo, também queremos, amados irmãos e irmãs, acolher a palavra de Deus. Palavra que edifica, palavra que orienta, palavra que é vida em nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguiu por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ainda no dia de hoje contamos com a primeira leitura, ainda dentro do livro do Apocalipse de São João, mas agora o capítulo 3, versículo de 1 a 6, depois os versículos 14 a 22. É importante lembrarmos, o livro do Apocalipse de São João não é um livro para trazer medo aos corações, é um livro de revelação, falando desta consumação dos tempos, ressignifica a nossa vida cristã, pois não estamos ou não nascemos para este mundo, nascemos para o mundo que Deus revelou a cada um de nós por seu Filho Jesus Cristo, ou seja, a pátria celeste. E João, então, ainda insiste nas visões. Eu, João, vi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Olha a profundidade dessa afirmação. Quantas vezes em nossa vida também agimos assim, vivemos desta mesma forma. O pecado nos mata, o pecado nos desfigura, o pecado nos destrói. Então peçamos ao Senhor que sejamos vigilantes. Olha o que diz o versículo 3. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão.
sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. As visitas de Deus são constantes em nossa vida. Constantemente o Senhor vem ao nosso encontro. E esta afirmação de São João não é para apavorar os nossos corações, que o Senhor vai chegar de repente. É importante estarmos preparados, vigilantes, ou poderíamos até dizer, na expectativa amorosa da vinda do Salvador, tendo consciência que o Senhor nos visita constantemente e que vamos assim nos preparando para a sua segunda vinda. O salmo de hoje é o Salmo 14, traz como resposta: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. É participar deste mistério da vida em Deus, da presença do Senhor em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver este grande mistério do seu amor em nossa vida. Amados irmãos e irmãs, no dia de ontem nós ouvíamos São Lucas, que nos trazia então o episódio do cego de Jericó. Ele estava para entrar na cidade. Lembramos aquilo dos detalhes que São Marcos traz. O cego estava à beira do caminho, ele estava ali, mendigando. Mas depois que ele conversa, que ele pede o auxílio de Jesus, e Jesus traz a cura para a cegueira, ele se torna um discípulo, um modelo de discípulo para seguir. São Lucas, amados irmãos e irmãs, nos apresenta dois modelos de discípulos. Um, do qual a cegueira cai e, enxergando, tendo uma fé límpida, o discípulo passa a seguir o Senhor. E depois a outra imagem de um corrupto, de alguém que era injusto, mas que vive uma profunda e verdadeira conversão e passa a ser agora modelo de discípulo para a comunidade. São Lucas traz isto. Vamos entender o que está acontecendo no Evangelho de hoje. Jesus está em Jericó, ele está atravessando a cidade de Jericó, ou seja, ele está a caminho de Jerusalém para entregar a sua vida, para se derramar por amor a todos. Quando ele estava atravessando a cidade, ali havia um homem de nome Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Se ele era muito rico, significa que ele se aproveitava então dos impostos e acabava tirando além do que era necessário de muitos. Então, tanto Zaqueu como Mateus, eles são cobradores de impostos. Mas, pelo que São Lucas nos apresenta, Zaqueu ele tinha uma vida muito mais ímpia do que São Mateus. Zaqueu vivia então essa extorsão ainda maior. Zaqueu, ouviu falar de Jesus e o que Jesus realizava, e ele então tem uma certa curiosidade para conhecer Jesus. Como ele era de baixa estatura, por conta da multidão, ele procura ver Jesus, ele vai adiante, intuindo por onde Jesus iria passar, e sobe em uma figueira para poder ver Jesus. E de fato, a palavra nos mostra que Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Aparentemente até nos parece que Jesus vai de propósito. Ele tem o intuito de se encontrar com Zaqueu. Ele chega aonde Zaqueu está, para e olha para cima. E ao olhar para cima, amados irmãos e irmãs, ele diz algo que deixa os corações dos que ali se encontravam profundamente angustiados. Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Amados irmãos e irmãs, esta fala que Lucas nos apresenta é importante porque, para o judeu, a hospitalidade era de suma importância. Era acolher o próprio Senhor, o Deus da vida, no irmão
que vinha então como hospedeiro, como hóspede, como aquele que era o caminhante, o viajante. Na cidade de Jericó, com toda certeza, haviam muitas pessoas justas. Porém, ao olhar aquela situação, uma grande multidão que está seguindo, um homem corrupto, um homem injusto, que se colocou sobre uma árvore para ver Jesus e ele o enxerga. De alguma maneira, fazendo uma leitura de todo aquele contexto, Jesus observa uma profunda oportunidade de conversão, do qual Zaqueu seria uma peça fundamental para tocar mais corações. Zaqueu atende o pedido de Jesus, desce depressa da árvore e vai para casa para preparar uma refeição, para estar com o Senhor. E é importante entender, não só preparar uma refeição. Jesus iria para ficar, residir por um período, estar junto, participar da vida, do cotidiano de Zaqueu. Os demais que conheciam a fama de Zaqueu ficam irados, ficam possessos de raiva. Como pode o Senhor Jesus ir na casa de um pecador público? Mas esta ida, este convite de se estar junto, transformou a vida de Zaqueu. E Zaqueu procura, de certa maneira, observando a lei de Israel, dar 2 sinais profundos. Ele era riquíssimo. E ele diz assim, então, amados irmãos e irmãs: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Então, metade do que ele possuía, ele dava aos pobres. Segundo, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E, de fato, ele defraudou. Ele extorquiu. E devolver 4 vezes mais. Isso era, diante da lei, um ou outro caso. Ele traz para essa realidade como algo primordial e fundamental para a vida. Zaqueu, de certo modo, olhando para o que ele mesmo diz, se torna de rico agora pobre. Não tem mais nada. Se desfez de tudo o que possuía. Mas, ao mesmo tempo e em contrapartida, recebeu tudo o que mais almejava. A alegria que não tem fim. São Lucas utiliza desse contexto para mostrar um perfil de discípulo. O discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo é convidado a estar neste mundo, a viver neste mundo como se nada possuísse. Livre, disponível para amar o Senhor. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, em nossa caminhada, a vivermos também este santo compromisso. Não nos apegarmos às coisas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.